No dia 27 de junho de 2016, um jornalista questionou o prefeito da Casa Pontifícia sobre um assunto que geralmente é evitado pelos corredores das igrejas do Vaticano. Afinal, Papa Francisco realmente pode ser o pontífice do fim dos tempos? Após a pergunta, todos que estavam na coletiva de imprensa se calaram, pois todos ali presentes esperavam ansiosamente pela resposta. A resposta ainda foi mais surpreendente. De fato, quando se observa a profecia e tendo em conta que sempre teve uma sólida referência dos papas mencionados, me dá calafrios. Acho que poderia causar calafrios em um homem de fé como o prefeito da Casa Pontifícia do Vaticano. Bom, como você deve saber, o Papa é o líder mundial da Igreja Católica. Esse cargo marcou muitos momentos ao longo da história, inclusive na propagação do cristianismo e nas disputas doutrinárias. Sendo um homem extremamente poderoso, o Papa está envolvido em uma das teorias mais malucas de todos os tempos. Nós estamos acostumados a ver muitas pessoas por aí que fazem previsões, como Nostradamus ou a famosa vidente Baba Vanga. Porém, a maioria das pessoas considera essas previsões como algo sem credibilidade. Mas e quando um homem canonizado prevê um futuro envolvendo o Papa? Estou falando do famoso Malaquias de Armagh, um bispo irlandês, personagem histórico que foi amigo do grande Bernardo de Claraval, fundador da poderosa Ordem Militar dos Templários. Considerado santo por ter realizado milagres, Malaquias nasceu no ano de 1094 na cidade de Armagh, na Irlanda do Norte. Oriundo de uma família pobre, após longos anos de estudos, Malaquias foi ordenado sacerdote por Selac de Armagh, que foi um importante contribuinte para a reforma da igreja irlandesa no século XII. Tempos depois, Selac fez do jovem sacerdote seu vigário. Nos anos seguintes, Malaquias tinha o papel de administrar a diocese de Armagh. Ele trabalhou zelosamente e incansavelmente para restaurar a disciplina eclesiástica. Restaurou o casamento, renovou a prática de confissão e confirmação e ainda introduziu cantos romanos na liturgia. Além disso, Malaquias ficou conhecido por seu cuidado com os mais necessitados e como milagreiro e curador. Malaquias acabou morrendo no dia 2 de novembro de 1148, nos braços do seu amigo São Bernardo, na França. Ele foi canonizado no ano de 1190, se tornando então o conhecido São Malaquias. São Bernardo, por sua vez, conviveu com Malaquias e alegava que o amigo tinha visões sobre o futuro. Para todos, como bons católicos que eram, se tratava de um dom divino, o dom da revelação. São Bernardo decidiu então escrever uma biografia sobre São Malaquias e transcreveu as maiores profecias que ele já teria previsto. E elas incluíam até mesmo o dia da sua morte, no dia 2 de novembro, que, como eu disse, foi o dia em que ele morreu. Mas essa ainda não era a profecia mais relevante de São Malaquias, pois, segundo São Bernardo, seu amigo teria tido uma revelação espiritual e ele conseguiu, durante essa revelação, escrever as características dos 112 próximos papas, a partir do Papa Celestino II, que era o pontífice vigente na época, até o 112º, que literalmente seria o Papa do fim dos tempos. Em teoria, essa lista profética, escrita pelo Santo Malaquias, deveria ter sido anexada à sua biografia, mas o documento acabou se perdendo no decorrer da história, sendo encontrado apenas 400 anos mais tarde. A primeira vez que a lista foi efetivamente publicada foi através da obra Lignum Vitae, compilado pelo monge Arnoldo
Huion, em 1595. A profecia ficou mundialmente conhecida após a sua publicação como a Profecia dos Papas. Depois de cair no conhecimento do público, os dilemas dos 112 papas começaram a ser estudados e analisados por pesquisadores e religiosos. E, incrivelmente, muita coisa realmente batia com a realidade. Segundo São Malaquias, o homem que tinha o dom da revelação de Deus, os 112 últimos papas que antecederiam o fim dos tempos poderiam ser reconhecidos através de denominações que explicavam em latim as suas maiores características. E quando traçamos uma comparação entre as denominações proféticas e a realidade, o que temos é algo, digamos, surpreendente. De acordo com as profecias de São Malaquias, o atual Papa Francisco seria o último Papa da história. Antes dele, o santo fez descrições que batiam perfeitamente com os papas. O 10º Papa foi descrito como fogo ardente. Quem ocupou esse cargo, segundo a ordem de sucessão papal, foi o Papa Pio X, que durante toda a sua vida lutou ardentemente pela renovação espiritual da Igreja. O novo Papa foi descrito como religião devastada. Pela ordem, o Papa Bento XV, que viveu durante a época da Primeira Guerra Mundial e que viu em seu mandato milhares de cristãos morrerem em consequência da guerra, não existia esperança. A religião daquele momento realmente estava devastada. O 8º Papa representa a fé desmedida, que seria o Papa Pio XI. Esse Papa testemunhou a ascensão da Alemanha nazista e o horror da Segunda Guerra Mundial. Criticou duramente o fascismo e nazismo, mas, apesar da guerra, não renunciou, não se intimidou, permaneceu esperançoso e fiel até a sua morte. Em 7º, temos o Pastor Angélico, que seria o Papa Pio XII. Esse Papa também afirmava ter visões e era popularmente conhecido pelos fiéis como um homem angelical. Em 6º, vem o pastor e marinheiro, o Papa João XXIII. Antes de sua eleição, ele havia sido patriarca da cidade de Veneza, que, como você deve saber, é praticamente submersa pela água do mar. O 5º é descrito como Flor das Flores, provavelmente sendo o Papa Paulo VI, já que o seu brasão exibia 3 flores de lis, porque ele havia nascido em Florença. Em 4º, temos a descrição da meia-lua, que faz referência ao Papa João Paulo I. Este Papa foi eleito em 1978 durante uma meia-lua e governou apenas um mês, falecendo de maneira inesperada na próxima meia-lua daquele ano. Em 3º, temos a descrição o trabalho do Sol, ou o eclipse do Sol. Acredite ou não, João Paulo II nasceu no dia e na hora que um eclipse acontecia. E no dia do seu próprio funeral, em 8 de abril de 2005, um novo eclipse aconteceu. O 2º Papa é descrito como Glória da Oliveira. O Papa Bento XVI, nosso penúltimo Papa, é da Ordem dos Beneditinos, que se referem a si mesmos como os Olivetana. E, finalmente, chegamos no atual Papa, que supostamente seria o 112º Papa da história. Em teoria, ele deveria ser o pontífice do fim dos tempos. Mas será que a descrição de São Malaquias bate com o Papa Francisco? Segundo o santo, o último Papa a existir seria Petrus Romanus, que traduzido do latim significa Pedro, o Romano. E a sua descrição diz: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, quem alimentará a sua grei em meio a muitas tribulações.
Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída e o temido juiz julgará o seu povo. Mas Ivan, peraí. Ivan, essa descrição não tem relação alguma com o Papa Francisco, certo? Existem algumas explicações para isso. Além de ser o 112º Papa eleito após a visão de São Malaquias, o atual Papa escolheu o codinome Francisco por se identificar muito em questões ideológicas e espirituais com o famoso santo São Francisco de Assis. E adivinha, qual é o verdadeiro nome de São Francisco? Giovanni di Pietro di Bernardone. O santo homenageado e que tanto se parece em essência com o nosso Papa é, na realidade, um Prieto, assim como diz a profecia. Além disso, apesar de ter nascido na Argentina, Francisco é descendente de italianos, fazendo referência ao romanos. Seria essa uma grande coincidência? Talvez. Muita gente acha que essa seria a possível explicação para o Papa Francisco ser o pontífice do fim do mundo. Então quer dizer que, quando o Papa Francisco morrer, nós finalmente vamos lidar com o juízo final? Ainda há muitos mistérios envolvendo essa profecia. Contudo, é certo que só iremos descobrir a verdade quando o atual pontífice morrer. E eu espero que isso demore muito tempo para acontecer. Alguns estudiosos afirmam que, por respeito ao apóstolo Pedro, nunca nenhum papa adotou o nome Pedro II e considera-se improvável que qualquer futuro papa irá escolher este nome. Muitos papas até tinham Pedro como seu nome de batismo, como Bento XIII, que se chamava Pietro Orsini. Mas suas descrições não batem com o Papa do fim do mundo. E se Francisco morresse hoje? Você seria salvo no juízo final?